Gostou? A música é boa, não é boa? É, Não? musiquinha. Portuguesa, com certeza. É, claro. Nós já tivemos fado aqui hoje, você viu, né, Gregório? Talvez. Gente, estamos aqui ao vivo. Que horas são, diretor? 5h25, estamos aqui para uma homenagem ao dia de Nossa Senhora de Fátima. Você é devoto? Sou devoto. Imagino, né? Você também, Fábio? Também? Sempre vai pela terceira vez vai. Que bacana. Você é brasileiro, né? Tá. Desculpa, ele tá sem microfone, eu tô conversando aqui. Ele tá dizendo, vem cá, dá o microfone. Ele disse que já foi a Fátima 3 vezes, ele é brasileiro, mas é chefe de cozinha também lá no Rancho 53, que hoje está presente aqui no nosso programa. Já foi a Fátima 3 vezes? Hoje já fui 3 vezes a Fátima, É, achei beleza. maravilhoso. Você já é um pouquinho português? Já faço uma partezinha da parte portuguesa, já 35 anos na culinária. Então, 35 gente, anos na culinária. já. Quanto tempo ele está com Muito vocês, Gregório? Há 15 anos. 15 anos lá no Rancho 53. É. Bom, primeiro vamos dar uma dica como chegar lá no Rancho 53, se você está em São Paulo ou vai a São Paulo. Castelo Branco. Rodovia Castelo Não Branco. tem como errar. Não tem como errar. Sai de Quilômetro São Paulo. 53, Quilômetro restaurante 53. na esquina. Pronto. Restaurante 53. Restaurante, empório, produtos portugueses. E hoje, vem cá, vamos voltar aqui para a mesa, né? A gente tem sempre que pensar que tem gente ou ligando agora ou passando agora pelo... Eu espero que não, que você esteja desde as 3 aí comigo, né? Então, aqui você trouxe um pouquinho para homenagearmos Nossa Senhora de Fátima da culinária portuguesa. Bolinhos de bacalhau, sardinhas portuguesas. O que tem de diferente a sardinha portuguesa? A sardinha portuguesa, ela é uma sardinha mais gorda, que ela é pescada em águas diferentes. Tá. Então você assa ela pinga uma gordura igual a uma carne, uma picanha. Olha que Então ela é diferente. gorda. E ela é bem gostosa, né? Ela é bem Nossa. gostosa e macia. E ela é uma sardinha que você come, você não fica com aquele gosto dela. Ai, que delícia. E a alheira? A alheira é feita do quê? A alheira a gente chama Que é que é essa que uma... parece linguiça. aqui na É uma ponta. linguiça, mas ela é tudo moída, que ela é feita de pão, carne de porco e tempero alho. Alho, azeite. Nossa, é leva muito assim boa, umas né? coisas. Muito boa. E tudo defumado. Ele trouxe vários doces portugueses, desde o pastel de Belém, O pastel de Santa Clara. pastel de Santa Clara, vários docinhos. É. E vai fazer esse prato aqui pra gente, que é o bacalhau A portuguesa, que é Legítimo. o bacalhau mais tradicional que de Portugal, o legítimo. gatos morro. Com gatos morrua. Gatos morro, que é um tipo de peixe que aí é salgado e é transformado em bacalhau. Né? E são vários tipos de peixe. E esse é aquele que tem aquela carne branquinha que ele explicou. Ó. Vou conhecer se o bacalhau é bom como. Se ele tá assim, ó, tá vendo? Em lascas, se tá saindo as lascas, assim, ó. Hã? As páginas de um livro, é mesmo, ó. Ô, livrinho, eu como você depois. Vamos lá ensinar, então. Ele vai montando, que aqui eles já estão cozidos, né, os ingredientes. Deixa eu chegar pra cá. Tá. O prato já está, a gente já trouxemos tudo já cozido. E então a gente, que é o bacalhau português, e nós vamos montar ele. Antes eu vou ler os ingredientes, pode ser? Para mostrarmos? Para fazer o legítimo bacalhau à portuguesa, você precisa de 2 poças de bacalhau. Quando se diz 2 poças, são 2 pedaços grandes, né? Aqui tem o quê? 2 quilos? É 1 quilo cada uma. 1 quilo cada uma. É. Uma bandeja assim, com 2 poças, 2 quilos, portanto, dá para quantas pessoas? Você dá para comer 6 pessoas. 6 pessoas, ok. Então, os ingredientes para 6 pessoas. 2 poças de bacalhau de 1 quilo cada. Batatas cortadas ao meio. Depois ele explica tudo. Aqui pelo menos 6, tá? 1 maço de brócolis. 4 ovos cozidos. 4 cebolas cozidas. Pimentão colorido a gosto. Cheiro verde a gosto. Azeitonas pretas, né? Azeitonas, as portuguesas pretas. As portuguesas pretas, senão não tem graça. E azeite a gosto. Agora o esse alho. azeite ele tá com alinho, é Com isso? alho que é para ir em cima do bacalhau, que é para Agora, dar o gosto. como que se faz esse azeite com alho aqui? Esse azeite, você põe o azeite, Olha que legal. o azeite numa frigideira e coloca o alho e ele vai fritando. Quando vê que ele está dourado, está no ponto certo. Ui, ó a cor desse azeite. Isso é que dá o gosto ao Isso é bacalhau. ao gosto do bacalhau. Agora, o que vocês já fizeram aqui com bacalhau? Eu já cozinhei ele, Dessalgou? dessalguei primeiro, dessalguei em Como se dessalga certinho o bacalhau? O bacalhau, para ficar bem, terá bem o sal, ele tem que ser
de salgado em águas geladas dentro de câmaras frias. Então, na geladeira, água gelada. Em casa, numa água gelada, numa bacia e sempre com gelo no meio. E trocando. Trocando 2 vezes ao dia. Qual a importância do gelo? Porque o gelo segura o bacalhau. O bacalhau, depois da terceira água, ele perde a força. A força do bacalhau, que a gente fala, é o sal do bacalhau. Ele vai saindo o sal, então ele fica fraco, ele fica mole. É mesmo. E então você coloca o gelo, o bacalhau fica sempre mesmo? firme. Fica Só sempre agora firme. você me conta isso? É. Nossa, porque às vezes mesmo ainda tá com sal, mas ele já tá todo molão É. lá. Então é colocar o gelo para não perder o sabor? Quanto mais gelo, melhor. Muito legal. Meu Deus. Não esqueça, você que está em casa, vai fazer bacalhau, dessalgue o bacalhau dentro da geladeira com água gelada e pedras de gelo. Pedra de E gelo. quando aquele gelo derreter, mais gelo. Mais gelo. Toda vez Gelo que vai no trocar bacalhau. água, vai trocar água, bastante Troca o gelo, bastante gelo. Coloca gelo. E a batata você cozinha de forma normal? Cozinha ela, não... Mas na água do bacalhau? Se der para cozinhar na água do bacalhau, melhor ainda, ela fica mais saborosa. Já pega o gostinho, Em casa né? faz. Pega o gosto, a batata pelo menos. Tá. O bacalhau, depois está chegando em tudo. Vamos. Não, pode falar. O pimentão, ele é assado, para tirar a pele dele, para ele não ter o gosto do pimentão, que é o melhor pimentão. E aí não faz mal, né? Não faz mal. Porque aqui ele tá sem pele. Veja Tá. que bonito o pimentão aqui, ó. Bem colorido, né? Verde, amarelo, vermelho. E ele tá já sem a pele. Então, assa em forno ele inteiro? Não, ele assa, a gente assa ele na churrasqueira ou assa ele no forno. Tá. Deixa ele queimar Inteiro. inteiro. E depois, debaixo da água, se tira a pele dele. Se tira a pele, as sementes. E tira as sementes Tá. e fatias. E as azeitonas, azeitona preta. Por que essa tradição da azeitona preta? Azeitona preta que é a melhor azeitona de Portugal, que se chama a galega. É pequenininha, né? É a pequenininha, mais que é gostosa. a galeguinha, que é a mais Pode ir mais montando gostosa. enquanto eu vou conversando aqui com Tá. o Gregório, tá bom, Farrapo? Porque aqui é só a montagem do prato que nós vamos fazer. Na verdade, em casa é isso. Você vai cozinhar o brócolis em água normal também, né? Em água normal, só que para o bacalhau, o brócolis ficar sempre verdinho, a gente dá um choque nele. Como? Dá um choque nele a hora que tira ele quente, debaixo da torneira e gelo, debaixo da água e gelo. Água e gelo Água também e gelo. no brócolis. Aí você pode até congelar o brócolis, Jura? que ele segura sempre Mas verde. mesmo que ele já esteja meio amarelinho na panela, ele volta a ficar Não, verde? ele Não, fica verde. Ele fica verde? Fica verde. Então, cozinhou e não deve se cozinhar muito, né? Aí passa ela na água com gelo. Na água com gelo, para dar um choque nele. Esse bacalhau que nós estamos fazendo hoje, bacalhau à portuguesa, ele é de que região de Portugal? Onde, se alguém está assistindo o programa e vai passear em Portugal, consegue comer um bacalhau assim lá? Olha, hoje o bacalhau português não tem uma região bem... Em Portugal inteiro se Em come? Portugal inteiro se come, mas hoje as melhores regiões de bacalhau é o Porto. O Porto. O Lá Porto. se Região come lá muito embaixo, à bem. beira do Rio Douro. E é mais barato, será? É mais em conta. É mais em conta, né? É mais, Comer o bacalhau, então mais, você vai a é. Portugal, no Porto. E bolinho de bacalhau, é em Portugal todo? Em Portugal inteiro. Uhum. inteiro. Você trouxe umas fotos aí de uma região de vinho. Qual a melhor região de vinho de... Os vinhos portugueses são deliciosos. Ele trouxe uma aqui que o aroma... Nossa, colocou o estúdio todo, né? Perfumado aqui, um aroma de vinho. O vinho, em que região se produz bons vinhos? Hoje a melhor região de vinhos é o Douro. O Douro porque o Douro é uma região mais seco e mais montanhoso. Essa é da região de Douro, essa foto tua? Essa foto é no Douro, que é numa quinta lá no Douro. A quinta é o quê? Uma adega. Uma adega. Uma adega onde eles guardam o vinho. É possível visitar essas adegas indo a Portugal, essas quintas? Tem que agendar antes, E aí dá para visitar. aí dá para visitar. E aí você visita desde a plantação? Aquele Da ali, uva? a gente vai ver a plantação da uva. Isso aí é uma plantação da uva, que é tudo de baixa. E eu estava aquele ali, eu estava colocando um nome numa que eu pudei. Eu fui lá em Portugal, que essa aí já é uma região. Antes essa foto aí era onde eles guardavam o vinho. Nesses potes? Nesses jarros? Nesses jarros. Agora não, agora já usa tonéis mais de... Aqueles que nós vimos há pouco, de né? madeira, De madeira. e usa muito inox. Mas isso daí era cerâmica ou o que era? Esse É uma barro? cerâmica. Ah, é
mesmo. É uma cerâmica. Olha o tamanho do uma jarro, cuba. gente, de vinho. E mudava o gosto do vinho, será? O vinho ficava... Mais envelhecido, será? É assim, envelhecido, mas agora depois adaptarem para madeira, que a madeira fica mais bonita. Daqui a pouco voltamos às fotos, deixa eu ver. Como é que tá aí? Deixa eu ver, o microfone tá aqui. Como é que tá aí, Farrapo? Isso aqui tá maravilhoso. Esse bacalhau aqui, depois desta preparação... Você tá colocando tudo aí também, não? Colocando tudo. Eu posso pôr o azeite? Pode. Então vai. Coloca o pimentão, coloca as azeitonas. E eu quero que, enquanto isso, você faça um convite para o público que está em casa. Me fale do restaurante, que dias abertos. Olha, a gente abrimos de domingo a domingo. Abrimos desde as 6 da manhã às 11 da noite. Tá. Só o domingo que eu fecho às 8 da noite. Tá, e tem fado lá? Tem música? Todas as quinta-feiras nós temos música portuguesa. Eba! A partir das 9 da noite. Quinta-feira à noite? Toda quinta-feira à noite. Lá vai o azeite. E temos o fado, que é a tradição nossa lá, que já faz com 13 anos que a gente já está com o fado. 13 anos o fado lá? Tá lá. Quanto tempo tem o restaurante, você O falou? restaurante tem 15 anos. 15 anos. Você tá lá desde o início, então, né? 15 O anos. Zé, tá aí. Eu já pus muito, não? Você também, desde o início? Ó, o Rancho 53, gente, é uma delícia. Tem loja, você compra as coisas para levar para casa. É um passeio, entendeu? Sabe o que é um passeio? É Araçariguama. Araçariguama é o nome da cidade. Mas indo pela... Ficou bom, não? Ó, bonitão, vou te comer. Ó, no quilômetro 53 da Castelo Branco, tá? Você sai um pouquinho da cidade, vai lá, que é uma delícia, uma casa portuguesa, com certeza. Que bonito que ficou, hein? Traz pra mesa, traz pra mesa. Vamos ficar aqui perto da mesa, agora vamos fazer um brinde. Agora podemos beber, porque o programa acabou. Acabou, então a gente vamos... Acabou, não acabou, diretor? Vai me dizer que tem mais um bloco. Ah, agora eu posso? Que beleza. Uma chacoalhadinha. Ó, um brinde aí. Agora vocês vão ficar com o Padre Helder. Ah, eu coloquei o telefone? Não deu o telefone de vocês. Deixa eu dar, peraí. O telefone do Rancho 53 para outras informações. 011 São Paulo, 4136-1381. 4136-1381 ou rancho53, rancho.53@hotmail.com. Viva Nossa Senhora de Fátima, viva Portugal, né? E todos os portugueses que vivem aqui. Um bom fim de tarde, vem aí o Padre Helder com a novena, depois a Santa Missa, e a gente fica por aqui. Amanhã eu volto, se Deus quiser, né? Torce aí pra ele querer, às 3 da tarde. Tchau, tchau, Brasil. Tchau, mas vou comer mesmo.